Em 1930, um incêndio de proporções colossais devastou uma fábrica de brinquedos. O dono subestimou as chamas e ordenou que os funcionários continuassem trabalhando. Em poucos instantes, as chamas haviam consumido tudo e não houve sobreviventes. Porém, curiosamente, entre os destroços, uma carga foi encontrada intacta. Era um lote de bonecos. Imediatamente se tornaram valiosíssimas pela raridade e um fetiche para colecionadores e crianças excêntricas. Sem dúvida, foi o crime mais impressionante daquele ano. Não pela forma que encontraram a vítima. Afinal, uma pessoa que mora sozinha e morre em casa vai levar mais tempo para ser encontrada. Não será exatamente uma novidade que se encontre um corpo no meio da sala, a menos que ele esteja completamente despedaçado e que ao seu lado, junto de uma serra elétrica, haja apenas uma boneca. E a parte que faz com que a conta não feche. Naquela casa não havia crianças. Mais do que descobrir o autor do crime, a polícia, bem como a opinião pública, se perguntava por que esse requinte de colocar uma boneca em uma cena tão mórbida. Afinal, aquela boneca era da vítima ou foi levada até ali pelo assassino? O caso ganhou as páginas dos jornais e em algumas das fotos davam destaque ao simpático boneco, dito que também era da empresa Cometas. Talvez não mostrassem a boneca, Trevi, porque estava relacionada ao assassinato, o que dava a ela um aspecto absolutamente sombrio pelo contexto, ou simplesmente porque ela teria sumido depois da revista policial, sem que nenhum deles tivesse se dado conta de como e nem para onde. Já para as crianças, não era nada sinistro. O que se via no jornal era a foto de um simpático bonequinho. Até chegavam a recortar para pedi-lo de Natal para os pais. Nenhuma dessas crianças, obviamente, ganhava o brinquedo. Os bonecos eram extremamente caros porque eram edição de colecionador e falava-se na reparação dos prejuízos. Mas, na verdade, a Cometa Brinquedos não tinha apenas falido. Ela tinha sido incendiada e das cinzas dessa tragédia nasceu uma lenda urbana. Segundo contavam, os espíritos dos mortos naquele acidente estariam aprisionados para sempre. E bastava que alguém dissesse 3 vezes a palavra cometa para que eles se manifestassem através dos bonecos, sedentos por vingança. Afinal, eles tinham perdido a própria vida trabalhando por aqueles malditos bonecos, que no final das contas ficaram intactos. Por esse motivo, quem amasse a um deles estaria destinado a pagar com a própria vida. Tomás ainda não era nascido na época de todas essas tragédias, e o conhecimento dessa lenda chegou até ele a partir de um recorte de jornal sobre o caso que era mais recente, o caso com a boneca Trevi. Por acaso, nessa mesma reportagem, tinha uma foto lembrando da tragédia na fábrica Cometa, o boneco dito, que também era da mesma empresa. E como ele era aficionado em creepypastas, lendas urbanas e coisas assim, ele recortou a foto do boneco e pediu aos pais de presente no dia do aniversário. É claro que eles não deram nem ouvido ao pedido do menino, não porque o boneco fosse caro ou porque talvez ele tivesse grandinho demais para ter um brinquedo de criança. Eles não ligavam, porque eles não ligavam para absolutamente nada do que ele falava e nada do que ele pedia. Estavam sempre brigando. É possível que algum dia se separassem, mas esse algum dia não chegava nunca, e a tensão era constante na casa. Não havia paz em momento nenhum. Por isso, Tomás, que era filho único, ficava a maior parte do tempo trancado no quarto, quando não estava na escola. Pois bem, assim sendo, os dias passaram, e quando estava na véspera do aniversário dele, os pais chegaram, assim uma trégua nas brigas, chegaram para ele e perguntaram o que ele ia querer de presente. Imediatamente ele pegou a foto do boneco e entregou. E os dois, o casal, não sabendo das procedências daquele brinquedo, pegaram a foto e partiram para a loja decidida a comprar o presente para o menino. E a primeira coisa que eles descobriram é que não era fácil encontrar não. E a segunda grande decepção é que quando encontraram, que era muito mais caro do que eles imaginavam. A julgar por como corriam as coisas, Tomás depressa perdeu a esperança de ganhar esse presente. E já estava preparado para receber qualquer outra coisa de compensação. Porém, ao acordar no dia seguinte, foi surpreendido pela presença do boneco bem do lado dele na cama. Nesse instante,
Os pais entraram com um bolo, começaram a cantar parabéns e em seguida perguntaram se ele tinha gostado da surpresa. Pronto. Ele tinha adorado, mas ele gostou mais ainda daquele instante de paz que teve entre eles. Por um instante, pareceu que era uma família feliz. De fato, cantaram os parabéns. O pai dele estava alegre e brincalhão como há muito tempo ele não via. E a mãe dele estava carinhosa, como só tinha sido nos melhores tempos da infância dele. De repente começaram a falar sobre o boneco, e o pai dele mencionou a lenda. Nessa mesma hora a mãe dele olhou o pai dele assim, como quem diz, não comente esse tipo de coisa com o menino para ele não se impressionar. Mas, como ele gostava de perturbá-la, ele começou a rir e contou para o menino que o boneco tinha uma maldição, que era só falar 3 vezes uma determinada palavra que o boneco ganhava vida. Por isso que era tão caro. E começou a rir. E falou, não cometa o erro de dizer cometa. A mulher o repreendeu. E ele riu mais ainda, de pensar, nossa, como ela é supersticiosa, como ela acredita nesse tipo de história. Bom, então cometa, senão sua mamãe vai ficar zangada. E ele continuou rindo. O menino entendeu do que se tratava, mas preferiu não comentar. De uma simples brincadeira como aquela, poderia nascer uma briga, e ele preferiu evitar. E depois eles desceram para a sala, deixando Tomás outra vez sozinho e feliz como há muito tempo ele não se sentia. De repente ouviu um grito, vindo das escadas, onde seus pais estavam descendo para voltar à sala. Cuidado, papai, uma queda da escada pode ser fatal. O homem virou-se para agradecer a gentileza do menino, mas não havia ninguém. Tomás ainda estava saindo do quarto. Correu até lá e constatou que não tinha sido nada grave. Seu pai apenas tinha tropeçado e torcido o tornozelo. Logo se levantou e continuou descendo com o apoio da sua mãe, enquanto ele recolheu o boneco no chão e levou de volta para o quarto, sem entender quem o teria levado até ali. A primeira noite do boneco na casa foi atípica. Do quarto, o pai do menino ouviu barulhos pela casa na parte de baixo. De fato, Tomás tinha esperado a casa dormir para descer até a cozinha e assaltar a geladeira. Mas ao descer a escada, teve a sensação de que alguém seguia. Olhou para trás, mas não havia ninguém. Já na cozinha, ele tinha a sensação de que não estava sozinho. É como se houvesse outra presença além da dele. No momento, percebeu que a gaveta de faca estava aberta. E não estava antes quando ele entrou. Ou pelo menos ele não tinha certeza. Ele foi lá, fechou e voltou para a geladeira. Quando estava de costas, sem que ele percebesse, o boneco se aproximou com uma faca. Nesse mesmo instante, o pai dele chamou lá da porta. Thomas? Ouvi barulho aqui embaixo. Ele estava com um taco de beisebol encostado no ombro. O menino explicou que queria bolo. E por que essa faca no chão? A gaveta estava aberta outra vez. Então o pai foi até lá, fechou a gaveta e levou a criança de volta para o quarto. Ao virar, o menino percebeu que o boneco estava sobre a mesa e comentou, ué, não fui eu que trouxe. O pai riu e agarrou o boneco pelo pé. Chegando no quarto, jogou numa prateleira e todos voltaram a dormir. O boneco, todo desajeitado, lá de onde estava, abriu os olhos e mesmo no escuro, se alguém pudesse vê-lo naquele instante, teria visto um brilho de fúria em seus olhos. O dia seguinte, amanheceu com a novidade ingrata de um acidente na escada. Por conta de um fio propositalmente amarrado na parte de cima, a mãe tropeçou e caiu pelos degraus. Por sorte, conseguiu agarrar-se ao corrimão, o que fez com que o acidente se reduzisse a um tornozelo torcido e a escoriações pelo corpo. E esse foi só o primeiro de uma série de acidentes que começaram a acontecer naquela casa. A verdade é que desde o dia do aniversário do menino, o clima tinha pesado e o ambiente estava completamente diferente, cada vez mais sombrio. E os pais de Tomás começaram a acreditar que ele estava se tornando rebelde por conta das brigas constantes do casal e que, por infantilidade e capricho, estava criando todas aquelas situações. Mas a verdade é que Thomas não tinha absolutamente nada a ver com aqueles acidentes. Ele mesmo não conseguia explicar o que estava acontecendo e, portanto, não podia provar para os pais que era inocente. Em uma manhã, o pai de Thomas acordou alegando ter tido um sonho horrível de que alguém tentava estrangular com um fio dental enquanto ele escovava os dentes. Olhava no espelho e não conseguia ver o reflexo de nenhuma pessoa atrás dele puxando esse fio para que ele morresse. E nessa luta de tentar tirar o fio, ele se arrastava e caía emborcado na cama. Por acaso, foi nessa mesma posição que ele acordou, e havia marca de um fio, como se alguém de fato tivesse tentado estrangulá-lo com um fio na garganta. A casa definitivamente
estava entrando em uma rotina sombria, a qual nenhum dos habitantes dali estavam acostumados. Primeiro foi a queda da mãe dele da escada, sem nenhuma explicação, num fio que estava amarrado e que Tomás jurou que não foi ele que amarrou. Depois veio a outra situação com o fio, do quase estrangulamento. Entretanto, a parte mais difícil para o casal foi quando o próprio menino chegou para ele e disse: Papai, na verdade, não foi um pesadelo. O que o senhor viu acontecer, aconteceu de fato. Não viu quem estava lhe enforcando através do espelho, talvez porque fosse uma criatura muito pequena, ao ponto de não conseguir ser vista por cima do seu ombro, e apontou para o boneco. É claro que ninguém acreditou nessa conversa. O pai dele apenas agachou e ficou conversando com ele, dizendo: Tomás, eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém, mas vamos ser minimamente colaborativos. Deixe as fantasias para outro dia, para outra época, porque isso não ajuda em nada. Mas Thomas estava desesperado e se recusou a dormir sozinho no quarto dele com aquele boneco. Já tentei jogar ele no lixo, mas ele está sempre de volta à mesma prateleira. Se o senhor não acredita, então tente uma vez. E se não acontecer exatamente o que eu estou dizendo, nós não discutimos mais. Eu não toco mais no assunto. A mãe dele, que estava deitada do lado da cama escutando aquela história, disse: meu bem, por que não deixamos ele ficar aqui? Ele está assustado e ainda é uma criança. O pai dele não queria criar uma briga, principalmente porque ela estava acamada, com o pé doente e tal. Disse assim: ok, eu topo a sua proposta. Vamos lá pegar o tal boneco. Eu vou arremessá-lo dessa janela além do muro. Se ele voltar, você pode dormir aqui. Se ele não voltar, você volta para o seu quarto. Fechou? E o menino concordou. E assim o homem foi buscar o boneco. Tão logo ele arremessou esse boneco pela janela, o bicho voltou na carreira, chega a levantar a poeira do lado de fora. Ele atravessou a porta como um raio e subiu as escadas rumo ao quarto onde estava a família. Mas quem tivesse visto ele subindo essas escadas nunca diria que era um brinquedo. Parecia um monstro, parecia um bicho, uma fera. Já vinha possuído. Do lado da escada, na parte de cima, o menino aguardava escondido no escuro, segurando um fio, o mesmo truque que o boneco tinha usado para derrubar a mãe dele. Mas quando estava a 2 passos de tropeçar e cair, o boneco, sendo que o homem estava do outro lado esperando com um taco de beisebol. Mas como eu disse, quando estava a 2 passos de tropeçar, o boneco parou, olhou para o fio em uma expressão demoníaca de deboche e disse: Boa tentativa, pivete, mas essa você aprendeu comigo. E imediatamente em seguida, ouviu-se o som de uma serra elétrica. Onde ele arranjou aquela arma é coisa que nunca saberemos, mas o fato é que ele avançou na direção do menino, que mal teve tempo de correr até o quarto, onde estava a mãe dele, e ficar esperando o pai. E como o boneco estava no afã de matar o menino, ele seguiu na direção do quarto, sem dar a menor importância ao pai do menino. Então, quando ele estava quase chegando, a mãe com o pé quebrado, sem poder se mover da cama, e o menino se desesperou. Se ele entrar no quarto, adeus a minha mãe e eu. Agora, se eu fechar a porta, papai não vai poder entrar e é ele quem vai pro saco. E diante dessa difícil decisão, ele ficou com a mão no trinco e no meio da porta. Nisso, o boneco se aproximou, ergueu a serra elétrica a 1000 por hora, zunindo no ponto de descer e partir a criança ao meio. E nessa hora, o pai dele surgiu atrás do boneco, que estava tão entretido em pegar o menino, que não lembrou que tinha uma pessoa armada atrás dele. O homem golpeou o boneco com toda a força que ele tinha. Por um instante, o boneco caiu, foi longe, e a serra elétrica ficou no chão. Por um instante, pareceu que a história terminava aí, mas o boneco imediatamente se levantou, como se fosse tomado de um poder demoníaco, e avançou no menino outra vez. Aí o pai dele entrou em luta corporal. Mas tinha a desvantagem de que, se golpeasse o boneco, podia errar e acidentalmente acertar o menino. A essa altura, o boneco estava estrangulando o menino, quase matando, e o homem tentando com toda a força que tinha, com a força de um homem adulto. Ele não conseguia resolver a situação. O boneco tinha uma força sobre-humana. E ao perceber isso, ele entendeu que a culpa de todas as coisas que estavam acontecendo não podia ser do menino. Realmente tinha uma entidade entranhada naquele brinquedo. Vendo que não conseguia fazer nada, ele decidiu colocar a força das 2 mãos num braço só do boneco e começou a surtir efeito. Ele conseguiu soltar a mãozinha de plástico pequenininha. Mas no que o boneco percebeu que ele estava avançando em salvar o menino, essa mãozinha que o homem estava segurando
Ele torceu as duas mãos do homem com a mão só e ainda deu-lhe uma tapa, que o homem desmaiou. Quando ele caiu de novo em cima do menino, que a essa altura já estava roxo e desacordado, já não havia mais nada que empatasse ele, e nem ninguém que pudesse impedir. Porém, ele tinha esquecido um pequeno detalhe. A mãe estava com o pé quebrado, mas não estava morta não, estava vendo tudo. E quando o boneco se espantou, ele ouviu atrás dele o som da serra elétrica. E antes que ele conseguisse virar totalmente a cabeça para entender quem era, de um golpe só, a mulher cortou a cabeça dele. E no desespero que ela estava de ver o menino quase morto, ela pegou o resto velho do boneco, passou-lhe a serra de todo jeito. Era mulambo voando para todo canto, pedaço de plástico. Cortou a cara do boneco assim uns 300 pedaços. E ali mesmo no quarto, ela juntou tudo com o pé para um canto e tocou fogo. As cinzas do que sobrou, ela deu descarga no banheiro. E quando tudo acabou, ela ajoelhada, rezou sobre a marca que tinha ficado no chão. Ao fim de contas, o casal que tanto brigava se uniram por um mesmo propósito e venceram. E aprenderam com o terror do boneco Cometa a não cometer os mesmos erros, principalmente repeti-los. Desde esse dia, já sem a presença do boneco monstruoso, a casa voltou a ter uma paz que há muito tempo eles não conheciam. E o casal parou de brigar e se uniram com o menino, ele passou a ter mais atenção dos pais e decidiu que de uma próxima vez procuraria ganhar brinquedos menos excêntricos. Um mês depois do acontecido, contam que houve um problema na encanação do banheiro. Chamaram os bombeiros e foi preciso abrir a encanação para descobrir o que estava empatando a passagem da água. Os encanadores encarregados dessa tarefa saíram da casa correndo, sem se despedir, e nunca voltaram para dizer do que se tratava. Afinal, o que foi que causou tal susto neles? A família, de toda forma, continuou morando na casa, à espera de que apareça outro bombeiro hidráulico para consertar o banheiro de cima. Por enquanto, eles estão usando o banheiro do térreo. Já que o problema maior foi resolvido, eles decidiram não se preocupar com coisas pequenas. Bom, gente, por hoje é isso. Mas me conta aí nos comentários, vocês gostam desse tipo de história? De brinquedo assassino, essas manifestações sobrenaturais dentro de uma casa, lugares assombrados? Conta aí que a gente gosta de saber para, se for o caso, trazer mais histórias desse tipo. A fábrica Cometa, além de produzir os bonecos Dito, que é esse que você viu nessa história, também produzia a boneca Trevi, a boneca das trevas. Se você tem interesse em saber sobre esse brinquedo, é só deixar nos comentários, deixa like, comenta, compartilha e a gente traz novas histórias dessa fábrica. No mais, muito obrigado, um abraço e até a próxima.